Eu acho que nós estávamos há algum tempo necessitando de ouvir o que ouvimos aqui esta tarde de pessoas que estão vivendo situações. Nós frequentemente aqui falamos sobre Venezuela, Bolívia, Peru, mas outra coisa é ouvir diretamente de atores que estão vivendo a situação. E nós temos geralmente a tendência, nós brasileiros, de pensar que o Brasil é caso à parte. Acho que, pelo que foi dito aqui, se vê com muita clareza que não é propriamente um caso à parte. Há ingredientes de tudo que foi descrito na nossa experiência republicana, na nossa experiência democrática, e ingredientes que não têm o mesmo ímpeto que tiveram outras regiões. E terminando a palestra, o Carlos Mesa mencionou algo que eu acho que é fundamental. Ele disse que, em certos países, além dos problemas que nós compartilhamos, há problemas adicionais e que advêm da participação grande na população de culturas que não são ocidentais. No caso brasileiro, isto se reduz a quase nada. Porque o que tem de não ocidental aqui, basicamente, são os africanos que se ocidentalizaram. Não há uma cultura política africana, negra, e as culturas indígenas brasileiras não têm peso demográfico nenhum. Então esse aspecto tira algo do mágico que possa existir e daquilo que possa existir de capacidade também integradora das propostas atualmente em curso, desses que eu chamo às vezes também de utopias regressivas, desse tipo de socialismo que não se entende muito bem no que seja e que não cabem na tradição ocidental, mas que cabem numa tradição que é mais complexa do que a tradição puramente ocidental. Mas dito isso, com esse reparo, eu acho que as observações feitas aqui nos servem de muita alerta em muitos aspectos. Em primeiro lugar, o presidencialismo daqui é também imperial. Aquela tem a expressão usada, presidencialismo imperial. É assim, com outra complexidade, é que efetivamente a tradição do século XVIII, e que se avançou muito daí por diante, da divisão de poderes, penetrou talvez mais fundo aqui. O judiciário jogou um papel sempre de relativa independência, no caso brasileiro. Relativa, mas de qualquer maneira sempre teve uma certa distinção, um certo controle. E o Congresso brasileiro, a despeito de ser confuso e de que os partidos também têm as mesmas características aqui já mencionadas, e talvez tenhamos só um partido que se aproxime do que acontece hoje no partido que se organiza na Bolívia, ou no APRA, no caso do Peru, que é o PT, que é o único partido realmente hoje organizado. Os outros partidos, não chegam a constituir nenhum instrumento de relação entre a sociedade e o poder, e o Estado. O que foi dito é verdade. Quer dizer, é uma democracia pela metade. E pior, no nosso caso, que tem um partido que faz essa intermediação. E esse partido está no poder. E tem talvez não explicitamente vocação hegemônica e de permanência de longo prazo, mas implicitamente, sim. Existe também a mesma sensação de que tudo que não seja o que aí está no poder não é legítimo. E a distinção entre o legal e o legítimo aqui se dá também em benefício do legítimo e não do legal. Então nós temos uma situação também delicada do ponto de vista da consolidação das instituições democráticas do Brasil, porque nós temos essa falta de equilíbrio, até mesmo no jogo de partidos. É verdade que nós somos uma federação, e a federação tem, por outro lado, introduz outros elementos de contrapeso, que são os estados, e que a última eleição mostrou no Brasil que houve uma distribuição de poder muito grande, né, na eleição dos estados. Mas é também certo que com a modernização do aparelho estatal, e eu sou em parte responsável por essa modernização, houve também uma transformação que resultou num processo perverso. Qual foi essa? A que me refiro eu? Eu me refiro a que, em função da necessidade de controle da inflação, houve uma enorme concentração de poder no plano federal, no que diz respeito ao manejo de um conjunto de regras. E, por outro lado, em função da democracia e da necessidade de atendimento de demandas sociais, houve uma imensa distribuição de recursos financeiros aos municípios. E, por outro lado,
isso se fez diretamente do governo federal ao governo municipal. Isso que não foi politizado no meu período, foi politizado agora. Houve uma espécie de nova vassalagem, a vassalagem que o governo central exerce sobre todos os demais níveis de poder por via do Tesouro. E isso é flagrante, sem me referir a outros tipos de vassalagem direta de população via mecanismo de subsídio direto à pobreza. Então nós criamos realmente, de novo no Brasil também, uma imensa distorção do que seja um sistema realmente democrático. E pior, é que os mecanismos de controle que passam pelo Congresso passaram a ser absolutamente desrespeitados. Porque nós já tínhamos um instrumento muito poderoso na mão do presidente, que eu usei, que é a medida provisória. A medida provisória, que hoje em dia, nem se discute mais, ela é a única medida que funciona. Ela passou a ser rotina. Quer dizer, o presidente da República tem o poder do decreto-lei. E o Congresso raramente, ou nunca, se contrapõe ao poder do presidente da República. E agora nós introduzimos um outro elemento não republicano, que é a utilização dos recursos públicos sem aprovação do Congresso, pela via de um mecanismo, da volta ao que já houve no passado, de transferência de renda direta do Tesouro para o BNDES e do BNDES para o que o governo queira. Então o governo realmente criou um mecanismo de utilização sem nenhum controle de recursos financeiros da população. Então esse quadro que foi aqui descrito se aplica sim a nós, com algumas diferenças que são, não quero cansá-los em mencionar essas diferenças, mas se aplica. O desafio do fortalecimento da democracia está posto. E está posto também nos termos do que, embora eu concorde que os elementos fundamentais da democracia representativa têm de ser preservados, é preciso também verificar de que maneira se vai fazer a intermediação entre a sociedade e os partidos e o parlamento, porque senão ficam sem representação. Aqui é agravado pelo fato que um partido faz essa representação. O verdadeiro teste da democracia brasileira teria sido se agora tivesse ganho a oposição. Porque é aí que nós íamos ver se de fato a imensa capacidade de controle social exercida nesse momento pelo governo, mas amanhã por um partido, permitiria o jogo democrático ou não. Eu sei muito bem o que significa a mobilização social, quando essa mobilização social é controlada com objetivos políticos específicos, e que eu pude resistir porque eu tinha atrás de mim o plano real, e portanto popularidade. Na medida em que essa popularidade se desgasta, a dificuldade de governar é imensa, porque o mecanismo todo de cooptação social, dos movimentos, dos sindicatos, do corporativismo e tudo, transforma a capacidade de governar em quase nada. Esse teste nós não vamos ver ainda, porque há uma continuidade, embora essa continuidade não seja tão perfeita assim, e algo desse teste possa até acontecer, mas não é o teste pleno, para nós vermos se realmente as instituições se fortaleceram tanto que são capazes de aguentar a pressão corporativa que já está em marcha e sem alternativa de outros mecanismos que permitam a relação entre o poder legal constituído e a sociedade. Tanto que eu só queria dizer isso, que me pareceu que a advertência que nos foi trazida aqui é realmente uma advertência que vale para todos. Finalmente, por causa da questão relativa ao que foi mencionado aqui com respeito ao papel do Brasil no plano geral, da América Latina e tudo mais, sem falar da Unasul. A Unasul foi uma desvirtuação da IRSA. A IRSA no Brasil ninguém nem sabe o que é. Que foi uma consequência de uma convocatória minha para reunir pela primeira vez na história todos os presidentes da América do Sul. 12 países? 12 países. Mas com um propósito objetivo. Qual era? A de criar instrumentos de integração física. E pedindo ao BID que fizesse os mecanismos que permitissem isso. E isso eu fiz por quê? Porque me parecia que o Mercosul, já àquela altura, estava fracassando. Porque o Mercosul se havia confinado a uma relação comercial. E cada reunião de ministros do Mercosul era para fazer exceções à regra comum. Então, os interesses chocavam tanto, eu pensei, bom, quem sabe a integração pela via de um interesse comum direto de infraestrutura possa fortalecer a América do Sul. Isso foi transformado no Unasul, que hoje em dia é muito mais uma plataforma política, onde se perdeu o ingrediente de integração efetiva para ser uma plataforma política que não chega a ser como a ALBA, que é diretamente algo já, digamos assim, manipulado numa relação contra os Estados Unidos,
mas que no caso do Mercosul é manipulado no sentido de ser, como aqui foi dito, uma racionalização para os excessos antidemocráticos que existem em certos países da região. Então virou outra coisa. E o papel do Brasil nesse aspecto tem sido um papel curioso, porque por um lado se entende, aqui foi dito pelo Carlos Mesa com muita acurácia, que o Brasil, no caso da Bolívia, o que deseja é tranquilidade, mesmo que seja à custa de perdermos a Petrobras, desde que vocês paguem um pouquinho. Bom, que haja tranquilidade é verdade. Mas isso suporia uma situação de realpolitik, de geopolítica, e que suporia que o Brasil pudesse vir a ter, e quem sabe alguns pensem isso, um papel até mais ativo, no sentido do que, em outros momentos, outros países foram, como a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão ou a China. Não está claro o que vai acontecer, qual é que caminho nós vamos tomar nessa direção. Mas, sem dúvida alguma, também eu acho que essa observação faz sentido, porque nós temos a política externa brasileira tem sido uma política de consentimento de tudo que é transgressão democrática, à condição de que se tenha a sensação de que algum benefício, seja social no país que está transgredindo com a democracia, seja um benefício para o Brasil no sistema de alianças que ele possa estabelecer. Que seja o Irã, a Venezuela, a Bolívia, não tem importância. Não tem importância. Eu acho que realmente esse é outro lado que tem a ver com a democracia e que nós temos que pensar, que efetivamente nós estamos abdicando de um patrimônio digamos, de soft power, que é de um país que tem uma cultura de aceitação do outro, a tolerância, de respeito à democracia e direitos humanos. Isso acabou. O que passa a existir é simplesmente uma situação de uma espécie de realismo de curto prazo. Mas que em todos os aspectos, o que nos foi aqui levantado pelos dois companheiros é absolutamente relevante. E já que eu não mencionei tanto assim a questão do Peru, porque a questão da Bolívia eu conheço mais, mas de qualquer maneira na questão do Peru, o que nós vemos no Peru não é distinto aqui também dessa questão de reserva de poder no futuro e sob a aparência de um poder democrático, na verdade um caudilismo, que tem manifestações as mais diferenciadas, mas raros foram os presidentes brasileiros que não tiveram assim uma sensação de permanência por mais tempo, de caudilismo, uma coceira, já que eu posso tanto, meu Deus, por que eu não posso tudo? E enquanto não há limite, se pode tanto, vai tentando poder tudo. E vai se tentando. Nós vimos na última eleição o presidente Lula, que é um democrata sincero, transgredindo todas as regras, com a mesma sinceridade. Transgredindo todas as regras para ter um só objetivo, garantir a continuidade do poder. De modo que eu fiquei realmente muito feliz de tê-los ouvido aqui, era só o que eu queria comentar. Agora, Sérgio, você comanda aí o espetáculo.